Pessoal, e ontem eu postei um vídeo aqui falando sobre os caminhões que as autoescolas utilizam para formar motorista na categoria E, e teve gente que se doeu, não gostaram, tá? Mas eu não retiro uma vírgula do que eu disse. Aliás, já vão se habituando, porque a partir de agora eu vou começar a bater muito em cima dessa tecla. Então vamos lá. Eu vou rebater as críticas fazendo uma outra pergunta para vocês, já que muita gente perguntou em qual caminhão eu tirei a minha categoria E. Muita gente perguntou, você quando tirou a tua categoria E, você tirou logo no 25 metros? Para quem não sabe, eu fiz categoria E duas vezes. Uma quando eu morava lá em Portugal e outra quando eu vim para o Brasil. Lá em Portugal eu fiz num caminhãozinho 3/4 engatado num reboque. Não era carretinha, era num reboque, tá? E aqui no Brasil eu fiz num Titan, engatado numa carreta normal. Beleza? O que eu estava tentando dizer no vídeo é sobre as dimensões dos caminhões que as autoescolas utilizam nos caminhões que eles fazem para o cara que está tirando uma categoria E, no caso. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês. O que é que eu estaria ganhando em estar desmerecendo quem faz categoria E num caminhão desse? Porque vamos aos fatos. O cara gasta horrores para tirar uma categoria E hoje. Eu não sei nem quanto é que custa para tirar uma categoria E hoje, tá? Mas não é barato, não é barato. Aí o cara tira da garganta para pagar a aula, muitas das vezes se deslocar de casa para ir até no dia do exame, chegar lá, fazer a prova e ainda ter a infelicidade de ser reprovado, o que não está descartado, né? Aí vamos dizer que depois dele tirar a categoria E dele, ele seja selecionado para fazer um teste em uma determinada empresa. Muitas das vezes o cara vai sem nem ter o dinheiro da marmita. Eu sei o que eu estou falando porque eu passei por isso, não foi nenhuma nem duas vezes. E a sorte que na época eu era solteiro. Eu não tinha filho nem jegue para dar milho. Aí o cara chega lá, muitas das vezes toma um chá de banco, quando chega a hora dele fazer o teste, ele reprova. Por quê? Porque ele errou na manobra, ou porque ele marcou pneu, ou porque ele não foi bem no teste de rua, e entre outras coisas. Por quê? Porque não está habituado com um caminhão daquele porte, um caminhão grande. Ah, Portuga, mas a autoescola não forma profissional. Realmente, a autoescola, ela te ensina a tirar a carteira, mas é que nem eu disse, você já não paga horrores. Será que não seria muito mais vantagem ter, eu não vou dizer um FHzão 540, um Scania, um DAF, mas pelo menos um caminhão que seja mais próximo dos caminhões que muitos desses alunos que estão fazendo aula hoje vão trabalhar no futuro? É isso que eu estou dizendo. Aí teve muita gente que falou assim, mas a experiência você adquire com o tempo. Concordo plenamente. O problema é que muitos acabam perdendo a vida na primeira viagem, infelizmente. Por quê? Porque você não tem noção de distância, você não tem noção de frenagem, você não tem noção de ultrapassagem, que nem eu lembro quando eu comprei o meu caminhão. Na primeira viagem que eu fiz com ele, teve um acidente na Serra da Cascata, lá no Rio Grande do Sul, que um moço estava fazendo a sua primeira viagem, ele tirou ultrapassando e teve a infelicidade de dar de frente com o outro. Morreu os dois. Então vocês têm que saber absorver as mensagens que a gente vem transmitir para vocês. Provavelmente quem fez essas críticas nunca assistiu um vídeo meu, porque se eu tirar um print ali do meu direct, é assim de gente me chamando, dizendo que está tendo dificuldade para conquistar a sua primeira oportunidade ou que foi fazer um teste e não foi bem sucedido. Muitos até pedindo ajuda, igual eu já indiquei muitos aí em algumas empresas. Uns tiveram a sorte de ser contratados e outros tiveram a infelicidade de não serem por não terem ido bem no teste, tá? E outra coisa que eu digo a vocês, se vocês se ofenderam, não é que vocês se ofenderam, vocês não souberam a interpretar o que eu estava tentando falar no vídeo anterior. Já vão se habituando, porque a partir de agora eu vou começar a bater muito nessa tecla aí. O intuito aqui não é querer se engrandecer, querer ser mais do que ninguém. Quem sou eu para querer ser mais do que alguém aqui? O intuito aqui é orientar, porque eu conheço os dois lados da moeda. Eu conheço tanto o lado de quem está contratando, quanto o lado de quem quer ser contratado. Eu tenho amigos que são instrutores
nessas empresas grandes que tem a escolinha, que nem muitos falaram assim, mas as empresas têm escolinha. Não são todas as empresas que têm escolinha. E mesmo as que têm, não seleciona quem realmente está precisando da vaga, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. A tua realidade não é a realidade de muitos, meu querido. Vocês têm que ter em mente isso aí. Não é porque você teve facilidade, que você se candidatou, que você foi contratado de primeira, que o Tião, o Chicão ou o Bastião vai ter a mesma sorte que você. Vocês têm que entender isso daí. Vocês se baseiam muito pela régua de vocês. Então vamos ter um pouco mais de atenção, que as coisas não é igual para todo mundo. Como eu estava dizendo, eu tenho um amigo que ele é instrutor numa empresa e ele estava relatando para mim o sofrimento que é para poder qualificar um motorista. A empresa dando qualificação, e isso é prejuízo. Às vezes é um pneu, às vezes o cara dá uma ralada, uma encostada, ou dá uma ré em cima do outro caminhão, né? Ou às vezes tem a infelicidade de dar uma encostadinha num carro, e tudo é dinheiro. E isso para não falar os que têm a infelicidade de perder a vida na primeira viagem. Tá bom? Então, quando eu venho falar certas coisas para vocês aqui, não é querendo me engrandecer, e sim orientar vocês para que vocês não passem pelo mesmo que eu passei e pelo que eu tô vendo muitos amigos meus passarem ou passaram no seu início de carreira. Beleza? A todos vocês um forte abraço e até uma próxima, se Deus quiser.